A transmissão caiu, né? Eu acho que deve ser a chuva, né? Mas vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ronaldo está por aí, tem algumas pessoas que já estão por aí. Eu queria saber aí, meus irmãos, se o som está bom, né? Se dá para ouvir direitinho, se está legal o som. A pergunta, eu vou entrar diretamente na reflexão. A pergunta do tema aí é: por que o mal existe, né? Por que o mal existe? Então, muitas vezes a gente fica querendo compreender, né, por que existe o mal, né? Logo porque a gente pensa que se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Deus é justiça, o mal existe, né? Então, a questão que fica no ar é essa: por que um Deus tão bom permitiria ou deixaria existir na sua criação o mal? Então, a presença do mal no mundo, preste atenção que eu vou dizer agora para você não me interpretar mal. A presença do mal no mundo é a maior prova de amor de Deus dada à humanidade. Você pode dizer: Denis, isso é um absurdo. Mas compreenda por quê. Eu vou explicar, tá certo? O mal existe e a permissão de Deus para que o mal existisse é a maior prova de amor de Deus para com a sua criação. Por quê? Veja só, por que o mal existe? O mal existe porque Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua compaixão, Deus que é bom, Deus que é amor, né? O apóstolo João, na sua primeira carta, classifica Deus assim: Deus é amor, né? Então, se Deus é amor, Deus cria tudo por amor, Deus tudo faz por amor. Aí você pode dizer: então quer dizer que o mal é uma prova do amor de Deus? Não o mal em si, mas a permissão de Deus para a existência do mal. Então veja, Deus criou tudo perfeitamente, tudo bom. Vamos entender agora por que a permissão de Deus a respeito do mal é uma prova de amor dele para conosco. Pelo seguinte fato: na eternidade, antes que tudo ou que nada fosse criado, só existia Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, nesta comunidade trinitária de amor, o Pai que ama o Filho que ama o Pai e o Espírito Santo que é o amor do Pai e do Filho, nessa comunhão trinitária de amor, só existia, né? Ou melhor, apenas existia amor e perfeição. Então, Deus decide criar todas as coisas do nada. Então, Deus começa criando, né? Segundo alguns teólogos, Deus criou primeiro o mundo espiritual, o mundo dos anjos. E Deus criando o mundo dos anjos, Deus cria seres espirituais, seres pessoais, né? Pessoas espirituais, anjos, puro espírito. Então veja, puro espírito, imaterial. Então Deus cria esses seres espirituais bons, né? Perfeitos. E aí é onde eu digo que o amor de Deus se revela também no mal que ele permite. Por quê?
Porque Deus criou tudo na liberdade. Por exemplo, todos os anjos que foram criados livres. E nesta liberdade, esta liberdade é a maior prova de amor de Deus para com a sua criação. Porque Deus não nos criou como robô, né? Então Deus cria primeiro o mundo espiritual, o mundo dos anjos. Depois Deus começa a criar as coisas materiais, né? E Ele vai criando as coisas materiais, como é narrado em Gênesis, né? E até se usa ali a figura de linguagem de 7 dias da criação, né? Aqueles 7 dias não é dias como nós conhecemos hoje, né? Alguns teólogos chegam a dizer ali que são milhões de anos, né? O próprio Jesus, por meio do apóstolo Pedro, na carta de Pedro, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e um ano, ou melhor, e 1000 anos é como um dia. Então Deus cria todas as coisas e por fim, né, como a obra-prima, como vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, para acabar tudo, Deus coloca o homem na criação. Então aí Deus vai e cria o homem, né, como a perfeição da sua criação. E quando Ele vai criar o homem, existe um diálogo amoroso entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ambos juntos eles dizem, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não é que Deus tenha uma aparência como a minha, né? A minha aparência física, mas a semelhança, né? A semelhança que nós temos e herdamos de Deus é a liberdade, o amor, a inteligência, né? O raciocínio. Tudo o que Deus tem por excelência e por perfeição, Ele colocou em nós, neste ato de dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, meus amados irmãos, o problema do mal no mundo está aqui. Não é por uma incapacidade de Deus, não é por uma deficiência da criação divina, mas é exatamente por prova de amor de Deus para com a sua criatura. Então Deus criou os anjos livres. Deus não os obrigava a fazer nada. Deus não nos obriga a fazer nada. Nós somos livres. É aquilo que a igreja chama de livre-arbítrio. Então, Satanás no céu, né? Não o céu da glória de Deus, mas um céu onde habitavam os seres espirituais, Satanás livremente decide romper a amizade com Deus. E rompendo a amizade com Deus, ele se rebela contra Deus. E se rebelando contra Deus, ele deixa fazer aquilo que de uma maneira simbólica, como é que eu posso dizer? De uma maneira como uma imagem, podemos assim dizer, né? É dito pelo profeta Isaías e pelo profeta Ezequiel, quando diz que Satanás falou: eis que eu subirei ao mais alto dos céus e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Então, Satanás, que foi criado livre, se rebelou contra Deus. E é aí que inicia, é aí que entra o mal na história da humanidade. Uma criatura livre, uma criatura que foi criada com o propósito de servir a Deus e de amar a Deus, se rebela contra o Criador. Então, Satanás decide se rebelar contra Deus. Ele diz: eis que eu serei semelhante ao Altíssimo. Eis que eu colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Eis que eu subirei ao mais alto
né, dos céus. E então aí Satanás tenta ser igual a Deus e se rebela. Então veja, no início Satanás foi criado bom, perfeito. Só depois, quando ele viu o seu esplendor, quando ele viu a sua glória, quando ele viu a magnitude que ele era e que tinha sido criado por Deus e por amor, então ele se rebela contra Deus. E se rebelando contra Deus, é aí que entra o mal no mundo. Então, quando Satanás se rebela contra Deus, o livro do Apocalipse vai dizer para nós, lá no capítulo 12, que aconteceu uma grande batalha no céu. Satanás e os seus anjos decidiram guerrear contra Miguel e os seus anjos. E nesta batalha que houve no céu, nessa guerra que existiu no céu, e não foi uma guerra de espada, não foi uma guerra de lanças, mas foi uma guerra de diálogo, foi um debate, foi uma discussão a respeito da natureza de Deus, porque Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo. Então Miguel lá no céu diz: quem é como Deus? Quem como Deus? Então Miguel, dizendo para Satanás e para todos os outros espíritos, os outros anjos, ele pergunta: quem é como Deus? E daí então diz o livro do Apocalipse no capítulo 12 que Miguel e os seus anjos, que guerrearam contra Satanás e os seus demônios, venceram Satanás. E vencendo Satanás, o livro do Apocalipse no capítulo 12 ainda continua dizendo que ele foi expulso para a terra. Satanás foi expulso para a terra, e sendo expulso para a terra, a palavra de Deus diz que ele desceu para a terra com muita ira, com muita raiva, com muito ódio, porque sabia que pouco tempo lhe restava. Sabia que pouco tempo lhe restava. E por esse motivo ele veio investir contra a humanidade. Ele veio investir contra o homem. A palavra de Deus diz lá no livro de Sabedoria, se eu não me engano é o capítulo 4, versículo 24, se eu não me engano é capítulo 2, versículo 24, diz que a morte entrou no mundo por inveja de Satanás. Foi por inveja de Satanás que a morte entrou no mundo. No princípio, meus irmãos, a morte não recairia sobre nós, No princípio, o homem não tinha sido pensado para morrer, Pelo menos essa morte que nós conhecemos. Então, Satanás, por inveja do homem, leva o homem à queda, leva o homem à destruição. A palavra de Deus diz que no jardim do Éden, um lugar extraordinário, lindo, que Deus havia colocado o homem e a mulher, a palavra de Deus diz para nós que lá também estava a serpente. Diz que lá também estava o mais astuto de todos os animais, ou seja, aquela serpente que era uma figura, da pessoa de Lúcifer. Aquela serpente tenta Adão e Eva, e tenta Adão e Eva exatamente naquilo que Deus havia proibido. Deus tinha dito que não era para comer do fruto da árvore que estava no centro do jardim, e ali, Satanás se aproxima de Eva e começa aquele diálogo com Eva, e Eva vai dando bola para ele, E o primeiro passo para nós vencermos o mal, vencermos o diabo, é exatamente não dar crédito para ele, não dar bola para ele, Não ouvir Satanás. Então, exatamente ali, naquele momento, ele começa a falar para Eva: olha, vocês não vão morrer, pelo contrário, vocês serão igual a Deus. Então, aquilo que Satanás queria lá no céu, ser igual a Deus, ser semelhante ao Altíssimo, não uma semelhança na perfeição, mas ele queria ser como Deus de fato, ser igual a Deus. Aquilo que fez Satanás se rebelar e perder o seu trono, perder, quando eu digo o seu trono, não é o trono do Altíssimo, mas perder o trono angelical que ele tinha, a cadeira, podemos assim dizer, que ele sentava. Então Satanás perde
o seu lugar no céu, exatamente porque ele queria ser igual ao Altíssimo, ele queria ser igual a Deus. E quando Eva disse: olha, se nós comermos, nós morreremos, o que foi que Satanás disse? Não, pelo contrário, Deus está querendo enganar vocês. Vocês não vão morrer quando vocês comerem o fruto da árvore que está no centro do jardim. Pelo contrário, vocês serão igual a Deus, vocês serão semelhantes a Deus. E isso agradou o coração de Eva, né? Isso fez com que Eva desejasse de fato, né, querer ser como Deus, porque Satanás havia apresentado isso para ela. Então, meus irmãos, o problema do mal no mundo, por que é que o mal existe no mundo? Não é porque Deus criou um mundo imperfeito, não é porque Deus criou um mundo já com o mal, não. Deus criou um mundo bom. Por isso, quando a Bíblia no livro do Gênesis diz que quando Deus termina de criar tudo, a Bíblia diz que Deus olhou para tudo que ele havia feito e viu que era muito bom. Então Deus criou tudo bom, porém inacabado. Deus deu para nós uma graça extraordinária, a graça de participar da criação de Deus. Por exemplo, quando um casal se une em relação amorosa e gera uma criança, nós estamos participando da criação de Deus. Nós geramos uma criança e Deus cria naquele ato da geração uma alma espiritual e introduz naquela pessoa, naquele ser que tinha acabado de ser gerado. Então, meus amados irmãos, o problema do mal no mundo não é culpa de Deus. O problema do mal do mundo não é porque Deus já criou o mundo com maldade. Deus criou o mundo bom e viu que tudo era muito bom, porém, no amor de Deus, o amor de Deus que era tão grande para conosco, nos criou na liberdade. E nos criando na liberdade plena de fazermos o que nós quisermos mesmo. Deus nos deu essa graça de fazermos o que nós quisermos fazer. E ninguém, absolutamente ninguém, pode nos obrigar ou nos impedir de fazer algo. E aqui quando eu falo de uma maneira complexa, né? Completa, melhor dizendo. Porque, lógico, alguém pode de repente ser impedido de cometer um crime. Mas quando eu digo de fazer algo, eu não estou falando simplesmente de fazer algo fisicamente, mas eu digo de pensar, de idealizar, de criar e de fazer alguma coisa, né? Todos nós fomos criados nesta liberdade. E esta liberdade de Deus, que Deus nos deu, é a prova maior do seu amor. Então, o mal existe por quê? Porque criaturas livres, como eu e você somos livres, criaturas livres, porém criaturas espirituais, os anjos, desobedeceram a Deus. De livre e espontânea vontade, desobedeceram a Deus. E desobedecendo a Deus, foram precipitados para a terra. E sendo precipitados para a terra, levaram os homens também a desobedecer a Deus. Os homens que foram também criados livres. Foram criados livres, porque se Deus não tivesse nos feito e não nos tivesse criado livres, na liberdade, se Deus nos cria por amor, se Deus deseja que nós o amemos, quando eu digo Deus deseja, não é que Deus dependa ou precise do nosso amor, mas Deus deseja para o nosso bem, para que nós sejamos felizes. Então Deus deseja para o nosso bem, para a nossa felicidade, que nós o amemos. E alguém só pode amar o outro se for livre. Imagine o relacionamento de Deus. Eu vou dar um exemplo assim, que não é muito, como eu posso dizer assim, cabível, mas é um exemplo que dá para entender, a relação do amor de Deus para conosco e da maneira que Deus quer que nós o amemos. Por exemplo, você pensa num casal, que se conheceram, certo? Esse homem e essa mulher se conheceram e de repente o homem
começa a arder de amor por aquela mulher. Só que aquela mulher não ama, não desperta um amor por aquele homem. Então, de repente, aquele homem vai e decide raptar aquela mulher. Ele sequestra aquela mulher, coloca ela dentro da sua casa em cativeiro domiciliar, né? Ela está em cativeiro. Ele obriga ela a amá-lo. Então, ela se torna esposa dele de maneira obrigada. Ela tem relações com ele obrigada, de maneira obrigada. Mas aquela mulher não ama. E de repente ele começa a usar arma, como arma de fogo, faca, para obrigar ela a ter atos conjugais com ela. Aí eu pergunto a você, aquele homem ama tanto aquela mulher, mas o seu amor é imperfeito. O seu amor é incapaz, né, de alcançar a perfeição do amor. Ele é um amor imperfeito. E essa mulher, eu pergunto, essa mulher ama esse homem? Ele obriga, você tem que me amar, coloca uma arma na cabeça, diga que me ama, né, com um revólver na cabeça daquela mulher. E de repente a mulher pode até abrir a boca e dizer, para não morrer, dizer eu te amo. Mas eu pergunto a você, existe amor por parte daquela mulher? Existe amor por parte desse homem? Talvez exista um amor doentio. Então, o amor, ele só é possível na liberdade. Por isso Deus criou todos os seres espirituais livres, para que eles amassem a Deus livremente, por sua livre e espontânea vontade. E Deus também cria o homem livre, para que o homem também, né, quando eu digo homem, é homem e mulher, para que o homem e a mulher também amassem a Deus de maneira livre. Porque é impossível. Alguns fanáticos religiosos, né, de algumas religiões aí, convertem as pessoas pela força, obrigatoriamente. E às vezes a pessoa não quer se converter, eles matam as pessoas. Mas uma conversão obrigada não é conversão. Porque alguém só se converte livremente, alguém só ama livremente. Então o problema porque o mal existe no mundo está exatamente aqui, né? Na liberdade da criatura. E Deus nos criou livre. Só que essa liberdade, meus irmãos, não pode ser usada de maneira errada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que a vossa liberdade não seja desculpa, né, pretexto para as paixões carnais. Que a vossa liberdade não seja pretexto para as paixões mundanas. Paulo estava dizendo isso aos Gálatas. Então, meus amados irmãos, como compreender, né, o mal? Por que o mal existe? O mal existe não é porque Deus criou. O mal existe não é porque Deus pensou em um mundo com maldade. O mal existe não é porque Deus desejou o mundo e esse mundo com uma maldade. Não. O mal existe porque Deus criou o mundo, os seres espirituais, o mundo visível e invisível. O mundo visível é tudo que a gente vê, os seres humanos e as coisas da natureza. E o mundo invisível não é o mundo microscópico, mas é o mundo espiritual. E Deus criou tanto um como o outro livres. Deus criou ambos na liberdade. E é esta liberdade, e foi nesta liberdade que Satanás se rebela contra o seu Criador. E levando também os homens a se rebelar contra o seu Criador. Para você entender isso, é mais ou menos um pai e uma mãe que gera um filho, e quando esse filho nasce, o pai e a mãe o educa de maneira da melhor forma possível, e de repente esse filho se rebela contra seu pai e contra sua mãe. E em alguns casos tem filhos que se rebelam tanto contra os pais que chega a tirar a vida dos pais. Aí eu pergunto a você, a culpa é do pai? Aí você pode dizer, sim, porque criou mal. Mas tem pais aí que criam os filhos, 3, 4 filhos, da mesma forma, de maneira extraordinária,
2 filhos, 3 filhos dá para o bem, e de repente um, né, se torna, podemos assim dizer, a ovelha negra da família e se rebela de tal maneira contra os pais a ponto de matar os pais. Então, é mais ou menos isso que aconteceu quando Deus pensou na criação. Deus criou os seres espirituais e nós, seres humanos, livres. E esta liberdade, né, que Deus nos deu, infelizmente foi mal usada por Satanás e muitas vezes também é mal usada por cada um de nós. E daí o mal moral, né? Não é o mal físico. O mal físico é um acidente, é uma tragédia, é um assassinato, é um homicídio, é um roubo. Isso é um mal físico. Esse mal físico, ele é fruto do mal moral, ou seja, ele é fruto de um mal que existe antes do mal físico acontecer. E é este mal moral que é fruto de um ser espiritual chamado Lúcifer, que se rebelou contra Deus na sua liberdade, que gera todo o mal físico na humanidade, de maneira direta ou de maneira indireta. De maneira direta, quando ele mesmo, né, gera de alguma forma o mal físico. E de maneira indireta, quando ele propõe para os homens a maldade e o homem realiza esta maldade, como assassinato, roubo. Por isso Jesus disse que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Portanto, meus amados irmãos, Deus criou o mundo de maneira tão perfeita e de maneira tão extraordinária que mesmo ele sabendo que na liberdade que ele daria às suas criaturas, elas iriam se rebelar contra ele, mesmo sabendo disso, Deus criou. Veja, não é o plano B. Deus não tinha plano A e plano B. Criou o mundo bom, mas deu errado e agora existe o plano B. Não é isso. Deus criou o mundo de maneira perfeita. E criando o mundo de maneira perfeita, né? Deus criando o mundo de maneira perfeita, a sua providência, a providência divina, faz aquilo que Paulo disse aos Romanos, né? Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Lucas, seja bem-vindo. Chegasse no final, Lucas. Estou concluindo agora aqui essa livezinha aqui, sentado aqui no sofá, né? Estou concluindo. Então, na providência divina, o apóstolo Paulo diz que a providência divina de maneira extraordinária, de maneira, podemos assim dizer, oculta, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Cristo. E Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da igreja, né? Santo Agostinho, que escreveu tratados imensos sobre a liberdade do homem, sobre o livre-arbítrio, sobre a predestinação do homem para ser semelhante ao seu Filho Jesus, sobre a liberdade e o pecado, sobre a graça. Santo Agostinho diz assim: olha, Deus não permitiria o mal. Que mal? Que mal? Né? Deus não permitiria o mal se não pudesse deste mal extrair um bem maior. Então, quando Deus criou o mundo perfeito, santo, maravilhoso, e permitiu que um da sua criação, Lúcifer, se rebelasse contra ele e trouxesse o mal moral ao mundo, ele só permitiu isso porque ele poderia trazer um bem maior. A Igreja Católica tem um hino que diz assim: bendita a culpa de Adão, que nos trouxe tão grande salvação. Ou seja, Adão caiu, mas graças à queda de Adão veio Jesus. Graças à queda de Adão, o Filho unigênito, o Verbo eterno, o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, graças à culpa de Adão, veio habitar junto conosco aqui nesse mundo para nos levar para a glória eterna. Então, quando Lúcifer se rebela contra Deus, na providência divina, né, no projeto de redenção, no projeto de salvação, Deus já havia projetado a salvação, já tinha visto além daquilo
que era a queda de Lúcifer e a queda do homem. E Deus assim projetou, planejou, né, a vinda do seu Filho Jesus. Por isso, eu não lembro agora qual é a carta, mas existe uma carta de Paulo, ou é uma das cartas de Pedro, que diz que o Cordeiro foi imolado antes da criação do mundo. Ou seja, antes que o mundo físico fosse criado, o projeto, né, de enviar o Cordeiro ao mundo já existia no coração de Deus. Porque no coração de Deus é eternidade, não tem tempo, não tem o antes nem o depois, né? Lá em Deus, aonde está habitando, né, a Santíssima Trindade, eu uso a expressão habitando, mas aonde Deus está, né, Deus, tudo está em Deus, melhor dizendo. Então a Santíssima Trindade, lá não existe um antes e um depois. Então quando se pensou, quando se cogitou, né, no coração de Satanás o desejo de se rebelar contra Deus, aí o projeto de salvação já existia também no coração de Deus. Portanto, por que o mal existe? Porque Deus nos criou livre, mas a culpa não é de Deus. Deus nos criou livre por amor. A culpa é nossa, a culpa foi de Lúcifer, que na liberdade se rebelou contra o seu Criador. Então, o mal existe no mundo graças a um ser espiritual que foi criado livre e bom e depois se rebelou contra o seu Criador. E se rebelando contra Deus, levou também os seres humanos a se rebelarem contra Deus. Portanto, todo mal que existe no mundo, de princípio, é culpa de Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Mas, porém, nós também temos culpa do mal que existe no mundo. Por quê? Porque também nós somos livres. Satanás não nos obriga a nada. E Deus não permite que ele nos tente além das nossas forças. A prova maior é aquela história de Jó, quando Satanás queria tentar Jó e Deus permitiu que ele o tentasse, mas porém que não lhe tirasse a vida. Então Satanás só vai até onde Deus permite. Satanás só vai até onde Deus permite. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que nenhum de nós é tentado além das nossas forças. Então, é exatamente isso, meus irmãos. O mal existe porque na liberdade, na prova maior de amor de Deus para com a humanidade, para com os seus anjos, que foi a liberdade na qual ambos foram criados, nesta liberdade, os anjos governados, conduzidos por Satanás, se rebelaram contra Deus, e os homens no jardim do Éden, também seduzidos pela voz sedutora de Satanás, se rebelaram contra Deus. Então, não culpemos Deus pelo mal que há no mundo. Deus nos criou bons, Deus criou os seres espirituais bons, porém livres. Então, a culpa do mal no mundo é de Lúcifer, e se foi um ser humano que produziu, do ser humano que na sua liberdade preferiu, como Adão e Eva, escutar a serpente, escutar Satanás, do que escutar o seu Criador, o seu amoroso Criador. Deus abençoe você. Deus nos abençoe. Deus nos proteja. Como nós rezamos no Pai Nosso, e vamos rezar para concluir, pedindo que Deus nos livre do mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e até a próxima.